Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui reunidas. Estamos no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. A gente vai meditar hoje e vamos agora convidar o Espírito Santo para fazer parte desse propósito. Oremos. Senhor, nosso amado Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui usufruindo, meu Pai, da tua palavra, desfrutando da mensagem da cruz, desfrutando da oportunidade da salvação, desfrutando da liberdade para buscar a tua face. Estamos aqui, meu Pai, felizes, alegres, porque mesmo diante de tantos problemas que nos sobreveio essa semana, no dia de hoje, ainda assim o Senhor nos deu a vitória em tudo e estamos aqui, com vida, gozando de saúde, tendo, meu Pai, das condições mínimas para se ter vida aqui nessa terra com dignidade. E o Senhor tem nos provido, meu Pai, com teu amor, com a tua misericórdia, de tudo isso. Te agradecemos pelo alimento de cada dia, te agradecemos pelas nossas vestes, pela nossa habitação, pela nossa igreja, pela Bíblia, pela palavra de Deus que o Senhor nos permitiu ter. Te agradecemos, Deus, pela nossa família, pelas nossas capacidades, por podermos trabalhar, pela nossa capacidade intelectual, por podermos estudar. Te agradecemos porque entendemos que em tudo o Senhor está colocando as tuas mãos e usando as nossas vidas para nos formar como testemunhas vivas do Senhor aqui nessa terra. E te agradecemos, enfim, pelo privilégio de podermos te servir, de podermos te chamar de Deus, de podermos te chamar de Mestre, e especialmente te agradecemos porque podemos te chamar de Pai. E Pai, nessa noite, que o Senhor venha se revelar para nós ainda mais. Expande a nossa mente, abre a nossa consciência, para que possamos absorver toda a palavra que o Senhor separou para nós hoje, todo o ensinamento, toda essa riqueza, toda essa grandiosidade que o Senhor vai nos dar hoje de conhecimento e de sabedoria. Que o Senhor venha estar conosco, repreende desde já todo o mal e que nada, meu Pai, venha roubar aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Que o Senhor desde já esteja dominando as nossas mentes, os nossos lábios e que o Senhor nos faça capazes de podermos edificar umas às outras. Assim, ó Deus, mais uma vez, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Isso aí, povo lindo, graças a Deus. Deus abençoe cada um de nós. E vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2, a gente vai ter o seguinte. Eu, irmão, quando fui ver, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo, ele vai mais uma vez afirmar que quando ele vem pregar o evangelho, ele vem na simplicidade da pregação da mensagem da cruz. A gente já viu isso em Romanos, vimos isso no 1 capítulo de Coríntios, mais uma vez nós estamos vendo Paulo fazendo questão de reiterar que ele não está lá para discutir opiniões, discutir filosofia. A mensagem é muito simples e objetiva, e ele tem um compromisso em fazer com que a mensagem continue sendo entregue de uma forma simples e objetiva. Então, se é interessante, se é necessário explicar isso para os coríntios, então a gente vai observar que é possível haver uma exigência daquele povo que Paulo se apresentasse como alguém muito intelectual para realmente ser considerado como um mestre, uma referência no Evangelho. Pode ser que isso estivesse acontecendo,
Senão ele não faria questão de, a todo momento, estar reiterando isso. Olha, eu vim aqui não com sabedoria de palavras, não com sabedoria humana. E batendo forte com o pensamento filosófico, o pensamento intelectual daquela população, tá? Então, ele vai dizer que a mensagem que ele vai entregar, ela é muito simples. E ainda que simples, extremamente poderosa. Então, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, não faz questão nenhuma de estar lá competindo para saber quem é o mais sábio. Obrigada, amiga. Competindo para saber quem é o mais sábio, o mais capaz, né, o mais inteligente, o mais estudado. Lembrando que Paulo era um cara estudado. Intelectualmente, ele era um cara muito evoluído e ele foi preparado para isso, certo? Mas ele faz questão de se colocar numa condição de simplicidade. Ainda que ele tivesse condição de estar lá discutindo opiniões, ele já deixou claro em Romanos, como nós já meditamos antes, que discutir opiniões não edifica ninguém e não facilita a entrega da mensagem da cruz. Então, mais uma vez, ele vai dizer que não interessa a ele falar em sabedoria, né? Ele fala: nada decidi saber entre vós. Você percebe que tem uma, uma disposição dele de se colocar numa condição. Simplicidade é a melhor palavra que eu tenho, tá, pessoal? É além de humildade, é algo mais. É ele, não é só ser humilde, mas é ele falar em uma linguagem onde toda e qualquer pessoa possa entender. Desde os doutores até aquelas pessoas menos estudadas, né? Menos capacitadas, vamos dizer assim. Então, é uma língua fácil de ser compreendida por todos. E por que ele insiste nesse tipo de proceder? Justamente para que a mensagem seja alcançada por todo mundo. Não há dentro dele um desejo de realmente competição, mas é uma coisa interessante, porque ele até pode se colocar assim: vocês são sábios, vocês são muito sábios, eu não quero competir com vocês, vocês são mais sábios do que eu. Só que vocês não sabem o que eu sei. E é essa preciosidade, essa riqueza que ele está querendo entregar aos coríntios. Qual é essa riqueza? O conhecimento da mensagem da cruz. Aí ele vai continuar no verso 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Entre vocês quem? Os coríntios. Lembrando que Paulo está escrevendo uma carta aos coríntios, uma igreja que alguns anos antes ele passou por lá e fundou. Depois ele continua seu ministério em outros lugares, outros países, mas enfim, quando ele ouve a respeito do que estava acontecendo na igreja de Coríntios, ele envia essa carta de exortação, de disciplina. E quando ele envia essa carta, ele dá esses sotaques, né, vamos dizer assim, para aquelas pessoas. Vale a pena a gente dar uma lida em Atos, no capítulo 18. Abre aí. Atos, capítulo 18, no verso 9. Então, em Coríntios, Paulo acabou de dizer que foi em fraqueza,
temor e grande tremor que ele esteve entre os coríntios. Foi assim que ele fundou aquela igreja. Ele estava enfraquecido e com muito medo. Vamos dar uma olhada agora em Atos, capítulo 18, verso 9, o que que diz aqui? Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Foi necessário que Deus animasse Paulo para dizer, para provar, para que ele entendesse, olha, isso aqui faz parte da missão, do propósito que eu tenho contigo. Pode ficar em paz, que aqui, por mais que você esteja cheio de medo, de temores, por mais que você esteja fraco, provavelmente com algum problema de saúde, não fica preocupado com isso. Eu estou cuidando de tudo e você vai ter um ministério abençoado aqui nesse lugar. E a gente já sabe que ele ficou 18 meses instalado em Coríntio, justamente para continuar, Corinto, para continuar a pregação do evangelho. Mas perceba que ele foi não porque ele queria simplesmente, mas porque ele tinha um chamado. E ainda que ele temesse estar lá, Deus o animou para que ele não fugisse do seu chamado. Então, volta aí para Coríntios. E aí a gente vai continuar. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ele vai esmiuçar esse entendimento que ele está tentando defender, de que não é por sabedoria que o evangelho é pregado, é pelo poder do que o evangelho significa, pelo poder dessa palavra, certo? Então, a minha palavra e a minha pregação não eram palavras de linguagem persuasiva. Sem sombra de dúvidas, um cara desenvolvido como Paulo era, ele poderia ser muito persuasivo e tentar convencer a pessoa de que o melhor caminho é Cristo. Talvez ele criasse argumentos que, para os homens, parecessem muito bem fundamentados, muito lógicos, e isso fizesse alguma pessoa decidir: nossa, eu tenho realmente que seguir esse Cristo. Mas o que ele quer dizer é que ele abriu mão dessa capacidade que ele tinha, dessa oratória que ele tinha, para falar simplesmente o que realmente importava. Olha, Jesus morreu pelo seu pecado. Ele foi crucificado. Eu vim aqui, como ele fala no verso 2, né? Eu vim aqui para falar desse Jesus, e não só esse Jesus Cristo, porque se ele fala só de Jesus Cristo, ele estava falando, vamos lá, de um profeta? Mas ele falou de um Jesus Cristo crucificado. Opa, esse profeta, ele morreu por um motivo, por um propósito específico. Esse propósito é onde está a nossa salvação. Continuando, no verso 4, né? Ele não pregou por linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E quando a gente começa a pensar nessa demonstração de espírito e de poder, podemos pensar nos milagres, na libertação de pessoas, nas curas, nas palavras que eram dadas de tal forma que impactavam corações, fazia com que o entristecido se tornasse alegre, o sedento se sentisse saciado. Então, tudo isso era feito pelo poder do Espírito. Ele deixa claro que, se for pela própria vontade dele, ele pode ter algum êxito, mas se for pela palavra do Espírito, pelo poder do Espírito, o Espírito aí com letra maiúscula, né? É o Espírito Santo. Se for pelo poder do Espírito Santo, bom, então
não vai ser um mero resultado, vai ser realmente o que Deus espera que aconteça, transformação de vidas, para que então ele tenha colheita de almas mais na frente. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, porque sabedoria humana nenhuma é capaz de nos fazer suportarmos a dor do evangelho, a dor da cruz. Só quem faz isso é o Espírito Santo. Nós podemos ter toda a boa vontade de fazer a coisa certa, mas a gente só vai fazer a coisa certa porque o Espírito Santo nos conduz. Se não fosse isso, estaríamos aqui corrompidos com os nossos sentimentos, com os nossos desejos de ciúme, as concupiscências, as iras, né? As brigas, os medos, a depressão, as contendas e por aí vai. Estaríamos perdidos na confusão que seria ou que é os pensamentos humanos, né? A inclinação humana, que sempre pende para o pecado. Então, ele está falando que para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Bom, se eu vejo o poder de Deus, é praticamente impossível negar esse Deus. É praticamente impossível você negar. Você pode até rejeitar, mas negar fica complicado. Você tem que ser muito cético. Quando a primeira vez que eu vi dentro da igreja uma pessoa manifestada, e essa pessoa manifestada, o espírito que estava nela, vindo falar comigo, eu sendo nova naquela igreja, eu fiquei impactada com aquilo. Essa pessoa não estava manifestada porque ela estava no meio de um terreiro de candomblé. Ela estava manifestada porque havia o poder do Espírito Santo naquele lugar, fazendo com que o espírito do inferno que estava na vida daquela pessoa revelasse, né, de acordo com os desígnios de Deus, aquilo que era importante que a igreja soubesse para que elas vissem, né, que a igreja percebesse que há uma diferença entre a ação do Espírito de Deus e há uma diferença entre a ação do espírito do inferno. E aquilo ali realmente me deixou impactada. E quando aquele espírito veio falar para comigo algo que eu estava vivendo, sendo que, bom, era a terceira vez que eu estava indo na igreja, segunda, terceira vez que eu estava indo na igreja, não tinha conhecimento de ninguém, ninguém sabia da minha vida, e o espírito vem e fala comigo, realmente aquilo me fez pensar, pô, se existe o mal, realmente existe um Deus, e se o mal é capaz de falar comigo e ver o que está acontecendo na minha vida, Deus deve ser capaz de coisa maior ainda, né? E foi assim que eu comecei a trilhar a minha caminhada, vendo a manifestação do poder do Espírito Santo. Tá? Verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. A sua versão pode estar entre os maduros, pode estar entre os perfeitos, mas o que ele quer dizer é que pessoas que têm uma mente espiritualmente evoluída são as pessoas que sabem Gênesis e Apocalipse. Não. São pessoas que são sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, essas pessoas elas se tornam amadurecidas na fé, perfeitas na fé, ou experimentadas, que traz uma ideia de experiência. Aonde? Na fé. Aí ele vai falar. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Que sabedoria? Sabedoria dos gregos, a grande filosofia grega, sabedoria do direito romano? Não, ele vai explicar. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Não estou falando da sabedoria desse mundo. A gente não está tentando convencer vocês com palavras de homens, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Como assim sabedoria e mistério? Eles estavam lá falando em línguas estranhas? Não.
A sabedoria de Deus em mistério é o que ele está revelando, que era mistério no Antigo Testamento, mas agora é revelada pelo Espírito de Deus. Qual é essa sabedoria em mistério que estava oculta no Antigo Testamento e é revelada agora para a gente no Novo Testamento ou para eles naqueles tempos? O Senhor Jesus Cristo como o Messias, Salvador de nossas almas. Não estava escrito Jesus Cristo no Antigo Testamento, mas estava escrito Filho de um Deus e outras coisas mais a respeito do Senhor Jesus, certo? Então, expomos, ou melhor, verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Qual é essa sabedoria que Deus predeterminou desde a antiguidade para a nossa glória? Desde o princípio da terra, desde os fundamentos da terra. Qual foi essa sabedoria pré-determinada? Que Jesus viria como Salvador da humanidade, como Redentor de toda a humanidade. Então, o que ele vem pregar é a sabedoria de Deus, revelar a palavra que estava oculta no Antigo Testamento, na antiga aliança. Tá dando para entender? Se vocês tiverem dúvida, levanta a mão que a gente para mais um pouquinho nisso aqui. E ele vai continuar. Sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Abra aí no capítulo 23 do livro de Lucas. Vamos dar uma olhadinha aí no verso 34. Lucas 34. Ou Lucas 23, 34. Todo mundo já abriu? Só eu que não, né? Não deixei marcado. Meu pai. Vou chegar em Apocalipse e não chego no capítulo 23. Vamos lá? Então está escrito assim. Mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, quando Paulo ele fala aqui em Coríntios a mesma coisa que o Senhor Jesus reconheceu lá no livro de Lucas, a gente percebe que toda a humanidade não sabia quem era Jesus. Ah, e os apóstolos? Os apóstolos também não tinham noção de quem era Jesus. Os apóstolos só vieram ter noção de quem era Jesus depois que ele ressuscitou e veio a andar com eles por 40 dias. Mas eles não tinham compreensão de quem era Jesus. Ninguém sabia quem era Jesus. Então, o próprio Jesus fala: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem quem sou eu, se eles soubessem que eu sou o mistério do Antigo Testamento revelado em carne, osso e sangue aqui nessa terra, eles não fariam isso. Então, aí vem Paulo, volta para Coríntios, aí Paulo ele vai justamente falar sobre isso. Sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Quem são os poderosos deste século? Os fariseus, os sacerdotes judeus, o sumo sacerdote, o imperador de Roma, o procônsul, os governadores. Não. Ninguém entendeu a sabedoria de Deus. Paulo vai explicar o porquê que eles não entendiam, porque a eles não foram revelados
a plenitude, revelada a plenitude da palavra de Deus. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, isso aqui é Isaías, capítulo 64, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando ele fala isso aqui, o próprio Isaías, como profeta usado por Deus, ele fala, ele revela isso aqui, ele está falando diretamente aos judeus e também a todos quantos desejassem conhecer a Deus. O que ele quer dizer é que, de verdade, vocês não conhecem o que está por vir. Vocês não sabem do plano da salvação. Vocês não têm noção do que Deus irá fazer para salvar as suas almas. Ele vai fazer com que o filho dele desça do céu, saia da condição de Deus e venha pisar esse chão nessa terra, saído de um ventre humano, vivendo em uma carne humana. Essa pessoa vai morrer pelos nossos pecados, ainda que ele seja perfeito, sem nenhum pecado. E depois que ele morrer, ele vai ressuscitar, sendo que todo aquele que nele crê terá direito a ressuscitar também naquele grande dia. Então, nem olhos ouviram, ou melhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em pensamento humano o que Deus tem preparado para nós, certo? Então, essa é a mensagem que Paulo está querendo deixar clara para os coríntios. Nós não fizemos essa pregação em cima ou baseada de conhecimentos humanos, em cima de filosofia humana. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito em todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Uma coisa aqui bem interessante. Quem melhor do que o Espírito de Deus para conhecer a Deus? Quem poderia revelar toda a vontade de Deus, senão o seu próprio Espírito, aquele que está dentro dele, perscrutando todos os seus pensamentos, toda a sua vontade? Não, não tem ninguém melhor que o Espírito para revelar a mente de Deus para as pessoas que o amam. E realmente não tem ninguém melhor do que o Espírito. Às vezes o pastor, ele se esguela, ele dá o melhor dele naquele altar. Mas quantas vezes as pessoas não saem de dentro da igreja sem entender a mensagem, sem compreender o que foi dito, ainda que o pastor tivesse se esguelado para dar o seu melhor? Quantas vezes essas coisas não acontecem? Mas, de fato, a pessoa não foi revelada pelo Espírito. Então, se o Espírito revelar, a pessoa vai ter compreensão. E quem é que vai revelar as coisas de Deus para as pessoas? O próprio Espírito de Deus. Por quê? Qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então, quem te conhece melhor do que você mesmo? Né? Por mais que tem aquela história, por mais que você conviva a vida inteira com uma pessoa, você nunca a conhece de verdade. Não tem um adágio popular que fala assim? E é verdade, porque nós não somos capazes de conhecer plenamente outro ser humano. Nós só somos capazes de conhecer plenamente a nós mesmos. Por quê? Por causa do espírito que temos dentro de nós. E esse espírito é que nos dá esse entendimento de quem realmente nós somos. Então, da mesma forma, o Espírito de Deus.
Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que Deus nos deu gratuitamente? De cara, paz. A seguir, conhecimento, entendimento, sabedoria. Nos deu a fé. Ele nos deu tudo isso gratuitamente. A salvação, a própria libertação. Tudo isso ele vem nos dando gratuitamente através do seu Espírito, né? Ou alguém tem dúvidas disso? Ou você acha que você tem aprendido as coisas de Deus porque você lê a Bíblia? Se o Espírito de Deus não revelar a palavra de Deus para a gente, se o Espírito de Deus não revelar as palavras santas para nosso coração, a gente não consegue entender nenhuma só linha da Bíblia. A gente não consegue. É o Espírito que nos dá esse entendimento. Dito isto, falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, o Espírito nos dá as coisas e a gente, qual é a palavra? Como é que fala? Testifica coisas espirituais de modo espiritual. Não é porque ah, temos algum estudo de história, de geografia, de biologia, de astrofísica. Esses conhecimentos, na verdade, acabam afastando a gente de Deus. Quanto mais a gente se aprofunda nos conhecimentos do mundo, dos homens, a gente mais se afasta de Deus. Quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento de Deus, mais a gente entende a Deus e se aproxima do conhecimento de toda a verdade. E bote aí em toda a verdade tudo mais que você quiser, a geografia, a física, o português, a matemática. Quando você tem o entendimento da palavra de Deus, você tem também o entendimento de tudo mais. As coisas fluem, fica muito mais fácil. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem é o homem natural? É aquele que não tem o Espírito de Deus. Então, ele pega a Bíblia, lê e não consegue entender as palavras que estão escritas aqui. Eu acho muito pouco provável que isso aconteça no meio de nós, por exemplo, aqui, de a gente abrir a palavra de Deus e não conseguir entender nada. Não acredito. Se existe alguém aqui no nosso meio que lê a palavra de Deus e não consegue entender nada, cruz credo, tem algo muito errado aí com essa sua cristandade. Tem algo muito errado, tá? Se o Espírito Santo não está conseguindo te alcançar, tá, tem algo muito errado. Mas, por mais que você não entenda tudo, porque a revelação ela é dada em partes, aos poucos. Deus não dá tudo de vez. Se não fosse necessário que esse ensino, esse aprendizado fosse aos poucos, degrau por degrau, a gente não estaria lendo toda a Bíblia, a gente pegava só Apocalipse, né? Vamos logo para o final. Mas não é assim. Pelo contrário, se você for logo para o final, você nem entende direito nada. Se a gente não pega todo o resto da Bíblia antes de Apocalipse, a gente não consegue compreender Apocalipse. Olha como isso é forte. Não, eu quero estudar Apocalipse. Você não consegue entender Apocalipse sem a compreensão do que era o tabernáculo de Deus, sem a compreensão do plano da salvação. Você não consegue entender Apocalipse sem entender o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Você não consegue entender Apocalipse sem entender as leis de Deus. Você não consegue. Você não consegue entender Apocalipse sem o Espírito Santo. Você não consegue ter o Espírito Santo se não houver dentro de você
um desejo de buscar. Enfim. Então, o conhecimento é dado aos poucos. Então, quando a gente pega a palavra de Deus, então, de cara, tem coisa que você consegue entender. E tem outras coisas que você fica se batendo. Nossa, o que que ele quis dizer aqui mesmo? Mas aí você vai lendo a Bíblia e a Bíblia vai se auto-explicando, né? Uma coisa que você, como nós aqui vimos em Coríntios, ele falando, né, que foi pregar aos Coríntios com muito medo. Bom, tá lá escrito em Atos que ele estava com medo? Não, mas estava nas entrelinhas, porque Deus foi animá-lo, não tenha medo. Então a Bíblia, ela se completa. Então, você vai ler a Bíblia toda de uma vez? Muito complicado, né? Tem gente que tem aquele propósito de ler a Bíblia em um ano. Show de bola. Ainda assim, é muito pouco provável que dentro de um ano você consiga ter plenitude do conhecimento da palavra de Deus. Muito difícil. Isso você vai desenvolvendo ao longo dos anos, tá? Enquanto Deus te der tempo aqui nessa terra. Então, o homem natural não aceita as coisas do espírito porque são loucura, né? Então, a morte de Cristo para os gregos, uma coisa que não fazia sentido. A morte de Cristo para os judeus foi uma aberração, foi uma vergonha, tá? Aquilo ali, ele foi morto porque ele era uma vergonha, ele foi amaldiçoado. Era pior do que lepra. Por quê? Porque eles não entendiam. Eram homens naturais. Mas aí ele fala dos homens que são experimentados, né? Maduros, experientes, perfeitos. Esses daqui ele fala assim, ó. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Algumas coisas? Não, todas as coisas. Que juízo é esse? A compreensão da verdade vai te dar a capacidade de discernir o certo e errado, de fazer juízo de valores. Isso aí você só vai ter plenamente através do Espírito Santo, tá? O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por que ele não vai ser julgado por ninguém? O que que vocês acham? Por que que o homem espiritual julga todas as coisas, mas não vai ser julgado por ninguém? Vamos ouvir a advogada aqui do grupo. Isis, por que que você acha? Que as outras pessoas não podem nos julgar, Sim, porque nós não somos mais seres do mundo, nós somos seres espirituais. E agora é Jesus que nos defende, que nos julga. perfeito, Isis, exatamente. Então, a gente está num nível tal onde a gente não tem mais o mesmo comportamento do homem mundano. A gente não tem mais o mesmo comportamento do homem secular. Como é que eles, inferiores, vão estar julgando a gente? Por favor, inferiores no conteúdo espiritual. Somos todos iguais. Tem diferença de um entre um e outro. Mas espiritualmente falando, acabou. Isso é uma diferença absurda. Isso nos torna salvos e aqueles que não têm o conhecimento são perdidos. Por todo o intelecto que eles tenham, tanto faz. A riqueza que eles tenham, tanto faz. A glória, a celebridade que eles sejam, tanto faz. O que vai fazer a diferença é a gente ter acesso ao mundo espiritual, né? Então, não é mais. Quem vai julgar a gente? Jesus, que não vai nem julgar, vai justificar, tá? Então, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando nós temos a mente de Cristo, olha só a comparação que Paulo fala, bem legal. Quem é que conheceu a mente do Senhor para que possa julgá-lo? Para que possa dizer, não, o senhor está certo, o senhor está errado? Quem? Quem conheceu a mente do Senhor? Não, ninguém. Beleza. O que a gente tem aqui é o que Deus nos revela. E se Deus revela para a gente a mente dele, a gente já está um passo na frente do que muita gente. Então, a gente tem um conhecimento, uma iluminação, a luz dentro da gente tal, que nos tira das trevas que nós andávamos anteriormente e nos leva para a luz. Há uma diferença absurda.
é o rico lá no abismo e o salvo no seio de Abraão. É uma diferença. Nunca mais vai ter ali uma comunicação. Aqui nessa terra tem essa diferença. Tá certo? E aí ele vai dizer isso. Então, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente do Senhor, a mente de Jesus Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, quem é que vai poder dizer que a gente está certo e que está errado? O mundo? Não tem condição. O mundo não conhece a mente de Cristo, o mundo não sabe o que a gente sabe. É aquela história de Paulo chegar lá para debater debater não, ensinar aos coríntios. E ele vai chegar, não vou discutir aqui filosofia. Vocês sabem muito, cara, vocês sabem demais. Só que vocês não sabem o que eu sei. E o que eu sei é muito superior ao que vocês sabem. Porque o que eu sei me leva à salvação. O que vocês sabem continua deixando vocês vazios, perturbados, com desejo de suicídio, tropeçando a toda hora, caindo, colecionando perdas, frustrações, tristezas, angústias, né? Então, quando a gente tem a mente de Cristo, a gente começa a parar de colecionar dor, né? Quem é que está colecionando dor aí depois que conheceu Cristo? Se a gente tem alguma dor ainda na nossa vida, vem de lá do passado. E, em princípio, nem é mais para a gente estar vivendo essas dores. Já é para a gente ter resolvido. O que é para ser resolvido, a gente resolve. Não dá para resolver, entrega. E não fica sofrendo por isso mais, não. Já foi. Agora aqui a gente vai colecionar o quê? Vitórias. Vamos colecionar pedrinhas na nossa coroa que vai nos ser dada lá no céu. Isso que a gente vai começar a colecionar. Quem é que está aqui colecionando dores? Se isso está acontecendo, é porque você não está sendo sensível à voz do Espírito Santo. E aí é uma tremenda estupidez, porque você tem tudo, você tem a mente de Deus, e você querer fazer sua própria vontade, que sabe que vai dar errado, porque a nossa própria vontade tende para a vontade da carne, e a carne tende para o pecado. A carne, ela é desconvertida e não vai se converter, ela não tem jeito, ela não se converte, perfeito? Mas aí você tem a sua mente que mudou. E aí você vai continuar ouvindo a carne? Não, é muita estupidez. Aí realmente você vai colecionar dor, né? Você vai colecionar dor. Isso aí, pessoal. Capítulo pequenininho, né? E bem objetivo. Gostaria de ver aí agora com vocês o que que lhes acrescentou. Fala aí, dona Ana. É, para mim, aqui ficou claro, né, que após conhecer o Senhor Jesus Cristo, a mente muda completamente. A gente vai mudando e vai se firmando, né, abandonando aquelas coisas antigas, né, tradições e um monte de coisa. Vai jogando tudo, vai deletando tudo da nossa mente. E a mente vai sendo renovada porque é o Senhor Jesus, né, que nos renova e nos ensina, nos capacita. E assim, é como diz a palavra, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Pois parece loucura, e é verdade. E muitas vezes você conversa com uma pessoa e vai falando para a pessoa o que nós temos convicção. E a pessoa fica assim, perdida, olhando, sem entender. E a gente aí vai ter o quê? Paciência para que explicar, para que ela venha entender que realmente o encontro com Jesus Cristo causa mudança total de mente, comportamento, de tudo na vida da pessoa. Né? Dá uma olhada.
Pois bem, dona Ana, tá certíssima, certíssima. Vamos ver aqui mais uma. Fabiane. Meu Deus, Fabiane dormiu, mas foi tão rapidinho. Que isso, gente? Fala, dona Rosa. Bom, eu entendi, né, nesse capítulo, que Paulo ele fala um pouco do ser simples, né, para pregar a palavra, para falar sobre a palavra de Deus, e que essa simplicidade ela vai além da humildade, né? Ele tem que falar de uma forma que todos possam compreender, que todos possam entender. Mas também ele fala que teve um momento, né, que Paulo ele teve medo, né? E esse medo, e Deus veio para reforçar ele, que ele não temesse, que ele não se calasse, que ele falasse o que era dito, né, através do Espírito, né? Ele fala um pouco também, né, da sabedoria, né, que a sabedoria de Deus não é a sabedoria dos homens. A gente vê, eu tenho uma experiência a respeito dessa parte de quando a gente quer pregar para o homem natural, né? Nós temos pessoas espirituais para pregar para o homem natural. O quanto é difícil você falar da palavra e eles aceitarem. Ele sempre vai debater com você. E aí eu postei até aí no grupo, né, a respeito da filha da minha prima que nasceu sem cérebro. E eu me lembro na época que ela era muito fervorosa na fé e ela dizia: "Não, minha filha não tem nada, minha filha, ela é perfeita". E aí quando ela levou, eu trabalhava com um médico neurologista, e aí quando ela levou essa menina lá, ela tinha 8 meses, né? E aí ele falou para mim assim: "Ela só tem uma linha cerebral, uma linha frontal cerebral. Da frente para trás, da cabeça, não tem nada, só tem água. Então, ela vai morrer. Em pouco tempo, ela vai morrer". Aí eu dizia: "Mas por que a gente brinca e ela ri?" Né? Porque se ela não tivesse nada de cérebro, ela não teria estímulo. Aí ele dizia: "Não, isso é porque ela só tem uma linha cerebral". E aí as coisas foram se modificando, né? Deus foi fazendo um milagre na vida dela. E aí, quando ele viu que o cérebro estava crescendo, de acordo com a menina crescendo, ele se assustou, porque a ciência não explicava para ele isso, porque era algo espiritual. E aí ele teve que se curvar perante a esse milagre que Deus fez. Ele: como isso? Eu não estou conseguindo entender. O cérebro dela está se constituindo fora do útero da mãe? Como assim? Porque era algo espiritual. Mas com o tempo, ele teve que se converter a isso e aceitar que era um milagre de Deus. E ele me disse: "Nossa, isso é um milagre de Deus. Eu não tenho como explicar". Então, aqui nessa passagem, ele fala sobre isso, né? De que não adianta você querer explicar algo para o homem natural se ele ainda não atingiu a ser um homem espiritual. Enquanto ele não consegue atingir isso, ele não vai conseguir nos compreender, não vai conseguir entender nada. Ele vai pegar a palavra, ele vai ler, ele também não vai entender. E acredito que todos nós já passamos por isso, de pegar a palavra, ler e não entender nada. Vai dizer: "O que é isso? Não estou entendendo nada que estão falando aqui". Porque a gente era pessoas naturais. E quando chegamos e avançamos para pessoas espirituais, nós começamos a caminhar e começamos a ter entendimento. É isso que eu entendi. Perfeito, Rosa. Você falando aí, eu lembro que eu ganhei uma Bíblia de um amigo. Eu estava na sétima série, então eu tinha 13 anos de idade. Foi a primeira Bíblia que eu ganhei.
e que eu tive acesso em My Life. Aí eu cheguei e, por consideração, fui ler a Bíblia. Não que eu tivesse algum interesse, né? Mas minha família não era religiosa, aquele negócio de católico não praticante, misturado com candomblezeiro. Aí não tinha esse negócio de Bíblia em casa. Então, quando ele me deu, eu fui, por consideração a ele, eu falei, pô, vou ter que dar um feedback. Se um dia ele perguntar a respeito disso aqui, eu tenho que dizer que eu li alguma coisa, né? E por curiosidade, pronto, peguei e fui ler. A primeira coisa que eu fui ler, Gênesis, né? Todo livro a gente começa pelo começo, correto? E aí eu peguei Gênesis para ler. Aí você chega e lê isso aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Até aí, ok, né? Parece que é possível que isso aconteça. Mas aí você chega, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É um monte de palavra que você começa a viajar. Que negócio é esse de trevas e face do abismo? Então, isso aqui você não discerne pela sua sabedoria. Esqueça. Você não vai entender pela sua sabedoria. Aí chega no verso 5, ele fala assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Aí você, mas peraí, o dia não começa pela manhã? Como é que ele começou pela tarde? E a noite? Cadê? Então, são coisas que você depois vai aprendendo à medida que o Espírito Santo vai te revelando. Né? Por mais que. Um exemplo, eu já vi aqui algumas pessoas tendo dúvida a respeito disso. Não sei se ainda tem hoje, né? Mas algumas vezes nós já falamos aqui sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte é Israel, o Reino do Sul, Judá e Benjamim. Algumas vezes já falamos sobre isso aqui. Mas tem pessoas que até hoje não absorveram esse conhecimento, pelo menos até algum tempo atrás. Existiam pessoas aqui que não tinham absorvido ainda esse conhecimento. E a gente já bateu nisso umas 30 vezes, sei lá, 60 vezes, sobre o que é o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Espírito Santo não revelou isso para a pessoa. Por mais que eu explicasse e desenhasse, mostrasse mapa, se o Espírito Santo não revelou, a palavra não entra, né? Então, o que nós temos hoje é uma preciosidade, porque quem tem nos dado esse nível de compreensão, que nos dá saúde para viver, não estou falando de saúde física, é saúde em todos os sentidos, né? Uma vida saudável é a palavra de Deus. Quem nos dá a revelação dessa palavra de Deus é o Espírito Santo. Ah, mas eu ainda não sou batizada com o Espírito Santo. Isso é outra questão. Mas quem revela é o Espírito Santo. Já falamos sobre isso. Vou repetir mais uma vez. Batismo com o Espírito Santo tem a ver com poder. Poder para ser testemunha, né? A Martiane fez uma oração lá no grupo, mais ou menos nesse nível, né? Quando o pessoal recebe do Espírito Santo, está lá escrito que Jesus fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder. Para que esse poder? Para você ser testemunha, né? Se não for para testemunhar, não tem porquê o Espírito Santo. Mas até você entender isso, existe o trabalhar do Espírito Santo na sua vida, onde ele te revela ainda que você não tem o Espírito Santo. Como selo. Mas ele está te preparando para isso. Ele já vai trabalhando na sua mente, falando ao seu espírito, e o seu espírito fala à sua mente. E aí você, enfim, se permite ser influenciado ou não. E chega um momento onde o Espírito Santo está habitando dentro de você. A comunicação é muito mais direta, a coisa flui com muito mais facilidade. Mas, enfim, toda essa obra é através do Espírito. Quem nos torna espirituais não é o nosso desejo de ser espiritual, porque a nossa inclinação é de ser carnal e pecador até o final dos nossos dias. Entende? Agora, dona Lia, tem uma parte aí que fala a respeito da competição, né? Que ele falou, né, sobre a respeito que a gente não deve discutir a respeito disso. Mas hoje a gente vê muito isso. As religiões competindo uma com as outras. Aí eu me pergunto às vezes, aonde está o homem espiritual
diante dessas pessoas que, ao invés de estar vivendo a palavra, elas estão vivendo a religiosidade. Eu defendendo a minha igreja e você defendendo a sua. E aí, às vezes, eu me perco assim, que eu fico sem compreender direito pessoas que estão lá, que conhecem a palavra, mas que, para mim, elas ainda não são espirituais, mesmo ela conhecendo a palavra. E aí fica aquela dúvida me corroendo, como pode uma pessoa que conhece a palavra, ela está discutindo e brigando por conta da sua religião, defendendo a sua placa de igreja. Eu, há um tempo atrás, eu tenho um grupo que eu participava e eram várias pessoas de várias religiões, inclusive tem pastores até da Bolívia, de outros países. E eu participava porque eu sempre busco o conhecimento. E aí, um dia, eu fui postar uma mensagem do Bispo Macedo. E aí, eu fui praticamente agredida por algumas pessoas, porque eu era da Igreja Universal. E aí, a Igreja Universal nos ensina que a gente não deve ir lá debater. Mas aquilo me ficou dentro de mim, e disse assim, não, como pode? Aí eu entrei e disse assim, como pode vocês, que leem e conhecem a palavra, como pode vocês conhecerem a história de Jesus, que pregava a palavra de Deus, vocês estarem aqui brigando, me maltratando porque eu sou da Igreja Universal? Qual a diferença? Não existe, a diferença é que eu busco o mesmo Deus que vocês buscam. E aí eu não aceito que uma pessoa que conheça a palavra estejam querendo me subjugar aqui dentro. E aí foi o que aconteceu, levantou alguns pastores, alguns bispos que estavam dentro do grupo, e aí foi a meu favor. E falou, o que ela falou realmente, como pode você ser espiritual e estar brigando por causa da placa de igreja que A ou B serve? Não tem lógica. E isso a gente vê numa constância muito grande, dessa guerra de placa de igreja, e para mim é mais religião do que o próprio ensinamento bíblico. Fala, Isis. Eu queria responder a dona Rose. Muito interessante o que ela falou e me fez perceber que esse texto e a fala de Paulo, ela é bem paradoxal. É um paradoxo aqui quando ele diz que somos seres espirituais e que a mensagem é espiritual, é nos dada através do Espírito, e o Espírito de Deus, e o Espírito Santo que temos dentro de nós nos revela, nos faz ter a compreensão da palavra. Só que nós estamos vivendo ainda no mundo, ainda nós estamos em carne. Nós temos ali as nossas inclinações, a nossa carne, que sempre a gente sabe tende para o mal, e a gente está tentando viver aqui em espírito. É aquela mensagem dos 2 leões. Nós temos ali 2 leões. O que a gente alimenta mais é o que vai estar mais forte dentro da gente. E aí a própria palavra, o próprio Paulo, foi isso que eu percebi, essa questão humana dele, essa parte carnal mesmo. No verso 2, ele começa, porque quando estive com vocês, a minha versão é linguagem de hoje, tá? Resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Ele provavelmente estava vivendo alguns conflitos, e o outro texto que a gente leu diz que ele estava sendo perseguido, havia ali alguns conflitos internos, ele estava amedrontado, mas ele resolveu esquecer tudo. Assim como a gente, problemas dentro de casa, né? Filho não querendo, exemplo, né? Não querendo estudar, não sei o quê, mas aí ele esquece tudo e vai para a igreja. Larga marido, larga filho, larga casa, larga aquele momento espiritual, se alimentar da palavra de Deus e nos fortalecer o nosso espírito. E eu achei muito bonito quando ele tem a humildade de dizer que ele estava nesse conflito da sua carne,
que ele estava ali com medo, as palavras que ele usa com temor e com tremor, mas resolveu esquecer tudo, a não ser Jesus. Isso é muito lindo. E ele nos dá ali o segredo de como enfrentar os problemas, as dificuldades. É simplesmente esquecer, descansar no Senhor e viver só o Espírito. Viver só a mensagem da cruz, viver só a fé. Isso é, para mim, foi o que mais me revelou no texto, sabe? É entender que nós somos carne, sim, que eu vou ter um momento de temor, de tremor, de conflito, mas que o segredo é se desligar e ir para a igreja, que vai ficar tudo certo, se preocupar apenas em alimentar o nosso leão, que é o nosso leão bom, que é o espírito, que vai dar tudo certo. É isso. Eu entendo, além disso, que a gente tem uma tendência a defender a nossa verdade. Cada um aqui tem a sua verdade. Independente da palavra de Deus, cada um aqui tem sua verdade. Tem coisas aqui que eu falo que eu tenho certeza que nem todas aceitam. Bom, mas foi o que Deus me revelou. Estou passando para vocês. Deus te revelou diferente? Isso não significa que você está errado ou eu estou errada. Significa que é diferente. Mas, principalmente, eu penso que essas diferenças existem por causa da nossa necessidade espiritual mesmo. Então, nós temos diversas necessidades, e com certeza a minha necessidade não é a sua, e vice-versa. E dentro da minha necessidade, Deus vai responder, usando talvez a mesma palavra, mas ele vai responder dentro da minha necessidade. E eu vou defender essa minha verdade. Enquanto eu não for madura o suficiente para entender que todas nós temos momentos diferentes. Estamos em tempos distintos de amadurecimento. Quando a gente discute, sendo conhecedor da palavra de Deus, e a gente para discutir palavra, não, o meu entendimento é mais amplo que o seu, o meu entendimento é mais claro que o seu. Quando a gente para fazer isso, aponta para o fato de que realmente não somos maduras na fé. Temos o conhecimento da palavra, mas não somos maduras. Mas vai chegar o momento em que a gente vai entender. Então, essas pessoas, não importa a denominação, o fato delas conhecerem a palavra não significa que elas sejam praticantes, né? O que difere o conhecedor daquele que já se tornou realmente uma pessoa experimentada é a prática, né? Então, um exemplo, eu, todo mundo aqui já sabe, sou dentista. E eu tenho de prática 30 anos de odontologia. 30 anos de odontologia. Aí eu tô com a minha prima, também está fazendo odontologia, mas ela ainda está na faculdade, né? Ainda está lá pelo 7º semestre. Então, ela cursou 3 anos e meio de odontologia. Tem como comparar 30 com 3 anos e meio? Complicado. Ela sabe odontologia? Sabe. Eu sei odontologia? Sei. Mas dá para comparar? Caramba, a minha caminhada, a minha experiência, a minha bagagem é infinitamente superior à dela. Por mais que ela chegue com uma verdade, olha, hoje eu aprendi isso. Ela não sabe agora, mas daqui a um tempo, isso que ela aprendeu vai ser como nada e vai ser substituído por algo muito superior. Uma tecnologia superior, uma técnica superior. Mas, quando a gente tem bagagem, a gente olha para trás e vê, poxa, isso aqui tudo ficou para trás, ó, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo, isso aqui eu não vou nem tentar, isso aqui eu vou investir. Só quem vai me dar isso, pessoal, é maturidade, é realmente experiência. Então, eu tenho um conhecimento de Bíblia? Tenho. Vocês aí não têm? Tem. Tem algumas de nós que sabem mais do que as outras. Outras, tem como comparar? Às vezes não tem. Eu tenho 24 anos de evangelho. Tem gente aqui que tem meses, poucos anos, 2, 3 anos. Tem como comparar?
Não, Lília, mas tudo é fé. Beleza. Uma coisa é fé e outra coisa é o seu desenvolvimento na caminhada da fé. Então, tem coisas que eu já vivi que, como Paulo, não vale a pena parar para discutir. Mas no início da minha caminhada, não. A minha igreja é a certa, a sua é errada. Então, quem vai definir realmente essa questão, né, do que é certo, o que é errado, é a sua experiência. E não dá para você realmente discutir com pessoas que não têm a devida experiência. Você provavelmente vai ser taxado, tá? Então, minha prima, na faculdade, ela está vendo ensinamentos de uma forma provavelmente muito diferente do que eu vi. Gente, mudou tanta coisa, a ciência mudou tanto. Ela não vê muito do que eu vi. Por quê? Porque já se tornou ultrapassado. Então ela pode chegar e se arvorar. Não, você é do passado, né? Eu sei melhor do que você porque eu estou atualizada. Ela poderia falar isso? Claramente. Mas daqui a uns anos, a sabedoria que ela tem, ela vai perceber que foi ultrapassada. Tá dando para entender? E aí ela vai começar a ponderar. Poxa, a verdade que eu tenho hoje, amanhã pode ser uma inverdade. As verdades que existem dentro das denominações é de fato porque nós não temos uma unidade em desenvolvimento espiritual. Para mim, seria a melhor resposta, porque nós temos unidade como a prática de fé, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Nós temos essa unidade. A não ser aquelas Bíblias que são adulteradas, e tem algumas denominações que usam Bíblias adulteradas, ponto. Tá? Mas se usam a Bíblia que não é adulterada, legítima, palavra de Deus purinha, o que que vai diferir? É a experiência. É a transformação dessa palavra em prática de vida. Aí, quantas pessoas forem evoluindo dentro das suas práticas, ela vai ver, pô, não adianta eu contender com meu irmão, ele ainda não alcança isso. Ou, poxa, não adianta eu contender com meu irmão, é, ele está certo, que der errada sou eu. É só a experiência que vai dar. Então, não condenaria o fato dessas pessoas conhecerem a Bíblia e estarem discutindo. Elas conhecem a Bíblia, mas elas ainda não dominam a prática. Por quê? Porque ainda não têm experiência, tá? Então, é ter paciência. Por quê? Porque nós, pelo menos em princípio, creio eu, somos mais maduras do que uma boa parte da igreja no mundo. Hoje nós somos mais maduras. Principalmente porque a gente busca essa maturidade no entendimento da palavra de Deus. Se for diferente, não, foi porque o pastor pregou assim. Aí você vai ficar meio, como eu diria, você não vai andar direito. Você vai andar meio calcitrante, né? Vai meio que ficar mancando, tá? É, de fato, é a palavra de Deus que você tem que seguir. Ah, mas o pastor pregou diferente. Está dentro da palavra de Deus esse espírito que ele passou? Não, até cabe dentro da palavra de Deus. Pronto, beleza, ele não está errado. Ele não falou no seu coração, falou no coração do irmão do lado. Está tudo certo. Mas você entende a palavra? Ela fala alguma coisa com você? Não, ela fala comigo, me comunica. Então, pronto, está tudo certo também. Foi o que Deus revelou para a sua necessidade. Então, não tem que ficar contendendo e nem se, como é, nem se espantem com as perseguições que vocês vão sofrer, nós vamos sofrer. Porque, infelizmente, a gente tem um outro componente nessa história toda de denominações, um componente chamado mídia. E que a mídia, infelizmente, faz a cabeça de muita gente. E se a mídia fala que o bispo é ladrão, muita gente vai acreditar. Muita gente vai acreditar.
E aí você não vai desrespeitar a pessoa. Não, é ladrão, tá, tudo bem, para você é ladrão. Para mim foi um instrumento de Deus para minha salvação. E a gente continua amigo, entendeu? Continua colega de trabalho, a gente continua família e por aí vai, entendeu? Então tem essa maturidade de não contender. Paulo, ele foi muito sábio, ele tinha bagagem suficiente para falar com os gregos, entendeu? Numa linguagem acadêmica, se ele quisesse. Nível pós-HD, pós-doutorado, PhD, melhor dizendo, pós-doutorado, ele tinha. Paulo foi muito bem preparado, ele era estudado, tanto na cultura romana quanto na cultura judaica. O cara era muito bem preparado, não é à toa que Deus escolheu ele, não. Ele era um cara experimentado. Deus sabia que ele ia ter equilíbrio para desenvolver a missão que ele tinha que desenvolver. Obviamente, sendo guiado pelo Espírito Santo, mas a bagagem dele, obviamente, foi usada. Mas ele chega aqui e fala: "Eu nem vou usar minha bagagem com vocês, porque o que eu quero falar é bem mais simples. Eu só quero dizer que Jesus cura, salva e liberta." Entende? Então não fique escandalizado com o povo, não. Então a gente vai ser perseguido, vamos ser criticados, deixa pra lá. Tem um cliente meu Deus, quase todo dia manda uma mensagem para mim falando as coisas que ele acredita, para bater de frente comigo, me provocando. Nem dou resposta. Fazer o quê? A ele não foi revelada a verdade, entendeu? Acabou. Enfim, o que é NBA, velho? MBA. Ah, MBA, entendi. Beleza. É isso aí, pessoal. O tempo aqui tá extravasado um pouquinho. Estando na Universal. Ah, sim. Você foi mais uma, né? Que disse que não, não viria para a Universal, não gostava. Então, é mais uma, junto comigo também. É isso aí mesmo. O Espírito Santo fez o que tinha de fazer. Ah, Jô, vou pedir para você, se quiser, dar a sua contribuição. Se você não tiver nada a acrescentar, então você faz a oração final, por favor. Ok. Eu quero falar só uma coisinha. É, na parte que fala que o Espírito Santo, né? Quando a gente recebe o Espírito Santo, tudo se torna novo, né? Tudo se torna novo na nossa vida. E assim, as coisas do passado, a bagagem do passado, fica para trás. A mágoa, tinha alguma mágoa, se cura. Como é que eu falo? Os traumas se cura. Tudo que não presta, tudo de ruim se cura, né? Porque o Espírito Santo é perfeito, a obra dele é perfeita. Ele faz, ele faz, renova o nosso interior, né? Perfeitamente. E aí, quando vem as tribulações, as batalhas, e aí vem aquela briga, aquela coisa que você se estressa, você fica com raiva na hora, mas daqui a pouco você passa, você já está de boa, já esqueceu até o que passou. Porque o Espírito Santo é tão maravilhoso que faz isso com a gente, né? Quando a gente estava no mundo, não, ficava aquela raiva, aquela mágoa, aquela coisa. Quando você nasce do Espírito Santo, tudo se torna fácil, tudo se torna passado, né? Muito glorioso. É isso que eu tenho a falar. Vamos orar? Vamos. Senhor, meu amado Deus, saímos, Pai, agora dessa meditação maravilhosa, Pai, mas não saímos da Tua presença, Pai. Guarda a vida de cada um de nós, Pai. Nos protege, nos guarda, nos fortalece no Teu Espírito e na Tua presença, Pai. E que Teu Espírito a cada dia, Pai, nos testifique, Pai. Que só o Senhor é Deus, que só o Senhor, Pai, pode transformar, pode abrir nossa visão espiritual, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor. Por cada dia, cada momento, cada batalha, cada suor, Pai. A gente mata um leão por dia, Pai. Mas sai glorificado, Pai, porque é o teu nome que vai na frente, Pai. Então te peço, Senhor, obrigado, obrigada, Pai. E que seja feita a tua vontade na nossa vida, Pai, a cada dia.
Guarda a nossa família, Pai, guarda nossos vizinhos, guarda as pessoas que estão na rua, em hospitais, Pai, que estão nos presídios, que estão sofrendo, gemendo, Pai, no caminho das drogas, no caminho da marginalidade, Pai. Envia anjos, envia, Pai, o teu povo para socorrer, para livrar, para curar, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. E obrigada, Pai, por tudo. Amém. Amém. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. E a gente se reencontra no sábado. Deus te abençoe.